Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da UISIC. Eu sou a Grace, eu faço parte do time de recrutamento e seleção da UISIC. Nós somos uma consultoria de recrutamento e seleção 100% digital. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema transformação digital no RH e como o RH vem sobrevivendo e se reinventando nesse período de crise. E junto a mim está a Juliana, da Gelatina, e a Roberta do Mercado Livre. Meninas, vocês querem se apresentar? Sim. Pode se apresentar, pode começar. Tá bom. Bom, gente, prazer em conhecê-los. Meu nome é Roberta, trabalho com recursos humanos há muito tempo. Hoje trabalho na área de People, de Talent Acquisition no Mercado Livre. Legal. E você, Ju? Bom, eu sou a Ju, eu sou uma das fundadoras da Gelatina, que é uma consultoria de inovação em gestão de pessoas. Também já trabalho com desenvolvimento humano há um bom tempo aí, e desde 2017 eu resolvi sair do mundo corporativo para empreender, e estou com a Gelatina já há 2 anos, focada em inovação, em gestão de pessoas e especialmente Employee Experience, que é hoje o nosso foco maior. Legal. E para vocês que estão assistindo, se tiverem dúvidas com relação à transformação digital em RH, pode mandar perguntas para a gente pelo chat. Se quiser se apresentar também, pode ficar à vontade, tá? Então, para começar, eu vou fazer algumas perguntas. E a nossa primeira pergunta é, pensando no recrutamento e seleção, como a transformação digital tem ajudado nesse processo para vocês, meninas? Quem quer começar? Posso começar? Vai lá, Roberta. Bom, eu acho que tem algumas... Acho não, né? Com certeza tem acontecido muitas mudanças aí nos últimos tempos. Eu acho que, se falando dessa parte mais tecnológica, eu acho que é uma coisa que já vem acontecendo e que a gente não vai conseguir escapar, né?
essa questão de ferramentas, questão de modernização do processo seletivo, mas eu acho que o mais importante nesse momento, eu acho que, falando de seleção, eu acho que a gente entender, né, falando do profissional de seleção, a gente entender esse momento que todos estamos passando e trazer, acho que uma consciência mais empática, sabe? Entender que, apesar de toda essa modernização, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente tem que entender que muitas vezes a pessoa não tem uma conexão boa, ou tá ali com os filhos, ou tá com a família, ou tem alguém falando, ou tem alguém ali no meio que pode atrapalhar. Então, acho que da parte das pessoas que vão entrevistar, trazer realmente essa parte empática, e da parte dos entrevistados, saber que realmente agora chegou a hora e a gente tem que ser multitask, né? Tem que correr atrás da informação, tem que tentar ter uma consciência mais tecnológica, tem que tentar realmente estar dentro dessa revolução, dessa mudança que está acontecendo no mundo e que a gente não vai conseguir escapar e também não vai voltar para trás, né? Daqui só para frente mesmo. Acho que esse é o principal pensamento que eu consigo enxergar falando de recrutamento, seleção e tecnologia. Sim, é um cenário meio que a gente antecipou, né? Algo que já viria a acontecer no futuro e a gente só antecipou com esse período de crise, né? E para você, Juliana, como vem sendo essa transformação digital aí no RH de vocês? Eu tenho uma visão muito particular, assim, que eu acho que, de alguma maneira, ao mesmo tempo que ela é particular, ela já é compartilhada por muitas pessoas. O problema é que muitas vezes, seja no recrutamento e seleção, independente do momento da jornada do colaborador, né, seja recrutamento, seja treinamento, onboarding, não importa. Mas se o foco está sempre no processo, se o foco está sempre na ferramenta, a gente tem um problema. Eu acho que, mais do que nunca, o momento que a gente está vivendo essa crise veio para nos mostrar que a gente precisa estar sempre em constante aprendizado, né? Assim, na verdade, eu acho que o maior aprendizado da transformação digital é a gente realmente se adaptar, é entender que é sobre comportamentos. E se eu não mudar os meus comportamentos, as empresas não entram em transformação digital e elas não mudam, elas não evoluem, né? Então, eu acho que mais importante que a ferramenta em si, especificamente falando no sentido de recrutamento, é entender que comportamentos são esses necessários para viver esse momento da jornada. Tanto da parte do entrevistador quanto do entrevistado, do candidato, né? Então, assim, da parte do entrevistador, o que ele precisa, além de todo o roteiro de entrevista e toda a bagagem técnica que faz parte da nossa experiência enquanto RH, e aí eu posso falar quando eu era RH e cuidava de recrutamento e seleção, mas é entender também todo o caminho e todos os comportamentos que são necessários a esses novos candidatos, a esses novos profissionais que a gente quer para a empresa. Porque, como a Roberta trouxe, eu também acredito muito, não tem retorno, sabe? Não tem voltar para o que a gente vivia até fevereiro de 2020. É um novo mundo, definitivamente. Acho que não vai ser Black Mirror, não vai ser Jetson, mas assim, vai ser alguma coisa muito diferente do que provavelmente o que a gente pensava e imaginava para agosto de 2020, em janeiro e fevereiro, né? Então, eu acho que é entender que comportamentos são esses, e comportamentos principalmente nesse mundo digital, que é um mundo mais ágil, que é um mundo mais conectado, mas que também traz uma pressão e um ter que lidar com as nossas emoções, que eu acho que, pela primeira vez, a gente está sendo convocado, mais do que nunca, a saber lidar com as nossas emoções. Porque é isso, querendo ou não, na entrevista, quando eu vou para a empresa e sento na salinha com o entrevistador naquela hora, querendo ou não, eu me preparei para aquilo, só estou eu e ele ali. Eu minimamente tenho controle sobre aquele ambiente, sabe? Eu fico nervosa, obviamente, enfim, né? Todas as questões que acontecem normalmente, mas eu acho que no ambiente online, a gente a gente fica sujeito a mais variáveis do que no presencial. Por exemplo, se cai a internet, se meu cachorro entra, se minha filha entra aqui, sabe? E aí você tem que lidar com esse incontrolável, que é a vida, na verdade, né? Então, eu acho que é uma convocação de equilíbrio e de resiliência muito maior.
Sim. Legal. Aproveitando até esse seu desejo, a gente tem que se preocupar também em como vem sendo esse trabalho remoto, né? Como os líderes nas empresas estão lidando com esse trabalho remoto, como está sendo para a gestão de vocês? Ter colaboradores agora em casa, né? Ter que respeitar esse limite com relação à família, ao cachorro, ao filho. Como está sendo para vocês? Quer falar, Josi? Você que gosta de, né, dar uma... Posso falar um pouquinho. Na verdade, assim, minha empresa é maravilhosa, ela é enorme, sou eu e minhas 2 sócias. Aí fica fácil, né? É uma empresa enorme, é uma gestão louca de time. Mas, de qualquer maneira, a gente conversa muito com os nossos clientes, né? Não só clientes, mas também amigos que estão passando por isso, assim como a gente. E você trouxe uma palavra super interessante, Grace, essa questão do limite, né? A gente não tem limite, não existe, tipo, da porta do meu quarto para dentro é minha vida pessoal e agora da porta da sala para até a varanda é o meu escritório. Não existe isso, né? E eu acho que mais do que nunca a gente precisa entender e aceitar que somos seres integrais, né? Tipo, não existe equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. A vida profissional, pelo menos essa é a minha visão, né? Eu entendo que a vida profissional ela faz parte da minha vida, é um momento da minha jornada, é um momento da minha vida. Então, o momento que eu me encontro na minha carreira, ele precisa estar alinhado com todos os outros momentos da minha vida, senão começa a dar tilt. É aí que vem burnout, é aí que vem, perdi meu propósito, não sei se fico, ou se caso, eu como bicicleta, não sei, né? E aí aparece uma outra oportunidade, acho que eu preciso ir para uma outra empresa, porque na verdade é isso que eu quero. Você começa a perder um pouco essa noção. E eu acho que para os líderes é uma convocação importantíssima, porque eu acho que mais do que entender a produtividade do time, é entender como que as pessoas estão se sentindo. E é muito difícil da gente falar dos nossos sentimentos. Ficou mais humanizado, né? É difícil falar de como que a gente está se sentindo. Porque no momento em que eu realmente pergunto como é que você está, entender que você não vai, dessa vez você não vai ouvir, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tô bem. Tipo, não tô bem. E a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que ninguém tá, de novo, né? A gente aprende matemática, física, química, mas ninguém nunca estudou emoção, né? Não tem isso, nem na escola, nem na faculdade de psicologia, que eu fiz por acaso. Mas nem na faculdade de psicologia você tem uma matéria de emoções. Sim. E falta, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. A gente tem uma tendência de reprimir elas e não confrontar. E eu acho que pela primeira vez na vida a gente está se vendo obrigado a ter que lidar com elas, falar sobre elas, porque não falar sobre elas vai impactar e está impactando muito mais do que até então. Que bom, né? Eu acho que é importante, sim, a gente ter esse lado mais humanizado para a área empresarial, porque aí isso mostra que tem pessoas do outro lado, né? Independente do tipo de cliente. E, Roberta, você que trabalha numa empresa maior, tem mais líderes, como está sendo para vocês esse desafio? Então, bem complexo, né? Porque é sempre bem desafiador, né? Você desafiar os líderes, né? Então, eu acho muito importante, extremamente importante envolvê-los nessa coisa que se diz respeito aos subordinados, né? Eu acho que líder é aquele que realmente faz a liderança de perto, que inspira a confiança, né, das pessoas. E eu acho que, nesse momento, eu imagino que os líderes estejam fazendo uma autoanálise. Acho que está todo mundo, né, fazendo uma autoanálise muito, muito grande. Então, como fazer uma gestão à distância, de repente, de pessoas que nunca trabalharam remotamente, né? Como aquele líder que é um pouco mais... que tem aquela visão um pouco mais carrancuda, vamos dizer assim, de liderança, dá mais autonomia para o funcionário, né? Confia, né, no trabalho que ele está entregando, confia naquele subordinado. Então, para mim, é imprescindível. Muitas vezes, aí eu digo isso por outras experiências também, muitas vezes a liderança, ela terceiriza, vamos dizer, né, alguns serviços, né? Então, muitas vezes, ali na hora do vamos ver mesmo, envolvem outras pessoas, enfim, até para pedir ajuda mesmo, né, de como resolver um problema, vamos dizer assim. Mas acho que nesse momento as pessoas estão tendo um pouco que se virar, sabe? Um pouco ver realmente como eu vou fazer para inspirar minha equipe, como eu vou fazer para fazer gestão, como eu vou fazer para entregar,
como eu vou fazer para estar próximo aos meus liderados e como eu vou fazer para administrar problemas que antes eu não sabia que tinha, né? De repente a gente pensa que todo mundo tem um acesso à internet super bacana, todo mundo tem notebook, e de repente acontece uma coisa que a gente vê que nem todo mundo tá, de repente nem todos têm a mesma condição, vamos dizer assim. Então a gente vê agora as pessoas e todo mundo, os líderes, os diretores, os CEOs, tendo que se envolver em assuntos que até pouco tempo a gente não falava sobre, né? Como a Ju falou, né? A gente está tendo que lidar com as nossas emoções e no que diz respeito à liderança, está tendo que lidar com a emoção do próximo, né? Então é um momento bem crítico e que traz esse amadurecimento de trabalho, amadurecimento de consciência, amadurecimento das relações. Enfim, a gente está é um período de total transformação, né? Acho que é como a gente tinha conversado uns dias atrás. Hoje a gente vê equipes que a gente jamais imaginou remoto e está dando super certo e ok, né? Acho que é a época de testar mesmo, de experimentar, né? Porque acho que de repente é o momento de errar e aprender, né? Cara, eu nem diria, desculpa, Ju, eu nem diria que é uma transformação digital, eu diria que é uma transformação de perfil, de mindset. Total, sabe? Né? O mundo nunca mais será o mesmo, né? A transformação digital é uma consequência, ela está acontecendo, ela vai acontecer, a gente não vai conseguir... Vai acontecer, né? Sim, mas mais do que isso é como você se relaciona com a sua família, como você se relaciona com seus pares, com seus liderados, né, com seus subordinados, e uma baita oportunidade. Não, com certeza, concordo. Eu acho que assim, e eu concordo com você, Roberta, porque mais do que transformação digital, eu acho que principalmente é uma transformação de cultura. Porque, de novo, né, a gente está falando de comportamentos, a gente está vivendo o maior experimento da vida, de vida remota, sabe? Assim, acho que nunca tantas pessoas ao mesmo tempo viveram um processo de experimentação mesmo. A gente está dentro do processo de design, teste, protótipo, né? E vai testando, mas eu acho que o mais importante é a gente não perder os aprendizados, sabe? Para não virar aquela coisa do tipo, não vejo a hora de voltar à vida normal. Mas, cara, que vida normal é essa? Não tem volta, né? Tem certas coisas que a gente vai se acostumar e se torna comportamento. A partir do momento que Exatamente. Eu começo a repetir, eu aprendo que, puxa, consigo ser produtiva assim dentro de casa, mas eu entendi que eu funciono, para trabalhar de casa, eu funciono melhor mais para o final do dia, depois que eu arrumar toda a minha casa e tiver com as coisas mais organizadas. O meu trabalho ele vai ter que se adaptar a isso. E se a cultura e se as empresas não tiverem essa flexibilidade para entender que as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, e o líder, mais do que nunca, começar a olhar e entender que ele precisa fazer uma gestão personalizada, não é porque ele tem um time com 20 analistas que esses 20 analistas eles são iguais. As pessoas têm necessidades diferentes. E a liderança dele vai ser colocada em xeque o tempo inteiro por essas pessoas, porque ele também vai precisar se desenvolver e entender que ele precisa buscar novas ferramentas para poder lidar com tudo isso, né? Então, acho que tem muito aprendizado para todo mundo, mas eu acho que mais do que nunca, a gente precisa de verdade aprender e estar aberto a esses sinais. Tipo, puta, o que eu aprendi essa semana? O que foi mais importante para mim? Como é que eu posso potencializar isso para a próxima? Como é que eu uso isso a favor para melhorar a experiência do meu time? E por aí vai, né? Sim. Pensando nessa... Desculpa, você quer falar alguma coisa, Roberta? Não, eu ia falar que o mais legal é que para você saber se você vai render mais de manhã, ou se você vai render mais à noite, ou administrar seus filhos, ou administrar sua família, ou administrar o seu espaço ali de trabalho, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento, né? Você tem que saber um pouquinho sobre você para poder fazer um bom trabalho, né, dentro desse cenário. Então, o autoconhecimento aí também tá rolando adoidado e eu tô adorando essa parte. Sim, com certeza. Pensando em se desafiar, como está sendo para vocês o uso de ferramentas digital? Que ferramenta vocês estão usando no processo? Como está sendo isso? Olha, a gente utiliza... Na verdade, para mim, não mudou muita coisa, porque já há um tempo eu faço entrevistas online,
Então, para mim tem sido bem tranquilo. Nós utilizamos ferramentas de vídeo, né, comum, que o candidato consegue acessar facilmente. Então, para mim está tranquilo e acredito que para os candidatos também, porque eu oriento como fazer para acessar. Eu acho que o que a pessoa precisa ter, assim, é realmente, como a Ju falou, né, eu acho que essa coisa do online te desafia um pouco mais, porque você não tem tanto controle, então é muito importante você saber que a entrevista digital, a online, ela é como entrevista presencial, então legal que você esteja num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, né, com uma roupinha ok, né, claro que não precisa de vídeo social, nada, mas evitar, sei lá, estar de repente na cama, né, estar, assim, se preparar, né. Mínimo de bom senso, mínimo de bom senso. Isso, tomar uma água, né, interagir com o entrevistador, entrar pontualmente, ter esses cuidados que a gente normalmente já tem, mas que no online fica um pouco mais complicado de você administrar, porque realmente pode cair a internet, o seu filho pode vir falar com você, o cachorro, como que de vez em quando passa aquele carrinho vendendo coisa, né? Então faz barulho. O cara da pamonha, né? O cara da pamonha, às vezes. Vamos ter cuidados mesmo. Legal. E para você, Ju, como está sendo? Olha, a gente, desde a Gelatina sempre foi muito remota, a gente sempre trabalhou muito remoto, cada uma da sua casa e eventualmente ou no cliente, ou a gente se encontrava né, num coworking para quando a gente precisava trabalhar junto, mas a gente sempre trabalhou, desde que eu comecei a empreender e a gente, na Gelatina, a gente trabalha bem, assim, né, remotamente. Só que eu confesso que, apesar de tudo, e apesar da gente trabalhar com muita cocriação e com design, e muito post-it, a gente sempre foi muito presencial e física, sabe? Então, assim, post-it, parede para colar post-it. A gente só começou, eu particularmente, eu falando um pouco de mim, eu comecei a olhar realmente para ferramentas de cocriação online, tipo, agora. E é muito doido isso, né? Se você parar para pensar, fala assim, puxa, por que não? A gente fez workshop online aqui. Mas é muito interessante isso, porque tem um ajuste importante. Acho que assim, a experiência offline, a experiência presencial e a experiência online, ela é muito diferente. Mas não significa que não dê para fazer um workshop de cocriação online, muito pelo contrário. Óbvio que a experiência é diferente, é óbvio que, de repente, você precisa fazer os ajustes necessários. Você não vai fazer uma sprint de 5 dias... 8 horas por dia numa videoconferência. Isso não é por aí. Mas até você encontrar o seu peso, como que você se comporta, tem um período aí de adaptação. Mas o que eu tô achando bastante interessante é que as pessoas, eu vejo a sensação, tá? De workshops que eu já fiz, workshops que eu participei, e eventualmente videoconferências, as pessoas elas estão mais abertas ao erro não fatal, sabe? Aquela coisa do tipo, deixa eu experimentar. Né? Parece que tá todo mundo na mesma página, né? Tá todo mundo errar. Exatamente. Uma coisa é o errado, tipo, puta, errei, caramba, e agora? Meu Deus, travou minha tela. Aí você entra em pânico. Mas outra deixa eu experimentar, puxa, deixa eu testar. Né? E eu acho que o conceito, esse novo comportamento que eu tenho percebido em várias pessoas, de se abrir a fazer algo diferente, é muito importante. E eu acho que ele é fundamental, né, para que as coisas funcionem, porque senão fica muito difícil mesmo. Senão você vive num mundo que já não é mais possível. A gente precisa se adaptar, precisa sim pensar em workshops online, entender que não vai ser a mesma coisa e tá tudo bem. Mas isso não significa que vai ser ruim ou que vai ser, sabe, muito diferente. Só vai ser diferente. Né? E tudo bem, né? Pensando nisso que a gente acabou de falar, então, em workshops online, reuniões online, como está sendo para vocês manterem os profissionais engajados, colaboradores? Eu acho que assim, para mim o que é mais importante, eu tenho visto muita gente falando da coisa da produtividade, você precisa ser produtivo. Eu tenho minhas questões com relação a isso, né? Tipo, o que é ser produtivo? Talvez o ser produtivo o ser produtivo para você é diferente do que é ser produtivo para mim. É relativo, mas né? É muito relativo, é muito pessoal. Mas eu acho que o mais importante é você criar
rituais, sabe? É o que eu sempre tenho dito, assim, que seja um ritual, por exemplo, um ritual, reunião de equipe, e principalmente no momento em que a gente está remoto e as pessoas estão muito mais inseguras pelo cenário e contexto geral, não apenas pela questão do vírus em si, mas todo o contexto que a gente vive hoje no país, que é muito sério, impacta, né? Isso impacta diretamente na minha produtividade, na minha motivação. Então, eu acho que você criar rituais e criar momentos de conexão, e aí eu tô falando de emoção mesmo, sabe? Tipo, é muito importante que o líder entenda isso e se coloque nesse lugar também de ser gente. Então, liderar pelo exemplo na veia, sabe? Do tipo, cara, eu hoje acordei super mal, mas assim, faz parte, tô aqui com vocês, e uma coisa que faz muito sentido para mim é essas conversas, esses cafés da manhã que a gente tem toda segunda-feira. Tá sendo que tá me ajudando a começar a semana bem. Isso que e ajuda a manter o time interagindo também, né? Pois porque eu acho que as pessoas precisam sentir, mais do que nunca, do tipo, cara, que eu não tô sozinha nessa. Não sou só eu que tô em pânico, sabe? É ele também. Que, tipo, que querendo ou não, tem responsabilidades totalmente diferentes de mim, mas se eu me conecto com ele e percebo que ele também está inseguro, então eu fico um pouco mais tranquila, sabe? Essa sensação, isso é segurança psicológica, né? De alguma maneira é você conseguir falar das suas vulnerabilidades, não de um lugar que te coloque para baixo ou que te paralise, mas sim que de alguma maneira te dê forças para seguir. Então, eu acho que, assim, tentar criar rituais e aí que te conectem emocionalmente com o time, com o trabalho e com as coisas, mais do que uma rotina, sabe? Não acho você tem que levantar, acorde cedo, coloque maquiagem, bote sua roupa como se você fosse para o trabalho. Puxa, não sei, para mim não funciona isso, não quer dizer nada. Não funciona mesmo. Muito diferente. Então, assim, por isso que eu não falo, eu não acredito em rotina, eu acredito em rituais. E rituais, eles estão recheados de significado e emoções. Então, o ritual do chá, sabe, você resgata emoções e memórias. Então, eu acho que é sobre criação de memórias afetivas positivas, sempre. Então, como que o líder, e para isso você só consegue criar esses momentos de conexão se você realmente se interessa em conhecer seu time, né? Então, mais do que nunca, você precisa estar próximo dessas pessoas para entender o que faz sentido para elas. Porque às vezes é um café da manhã, às vezes é um lanche, às vezes sei lá, é qualquer coisa. Não precisa ser muito grande, sabe? Não é um grande gesto, são pequenos gestos, mas de emoção, de conexão. Acho que o mais importante é isso mesmo. E para vocês, Roberta, como está sendo? Então, eu gosto muito dessa palavra ritual. Eu acho que exemplifica bem, e eu concordo com a Ju. Eu acho que a gente tem que fazer questão de manter essa proximidade, mesmo não estando próximo fisicamente, né? Então, temos rituais de reuniões. Eu sou a pessoa do café virtual. Adoro agendar café virtual, assim, só para realmente bater papo, saber como a pessoa tá. E acho que muito importante também, que faz bastante diferença, a gente, quando, né, tá rolando reuniões, enfim, reuniões de time, a gente deixa as pessoas bem à vontade de ter aquele fórum ali, aquele grupo, é um grupo que tem um vínculo de confiança bacana, então as pessoas podem sim falar como elas se sentem, sem medo de se sentir ridículo, sem medo de ser julgado, porque as pessoas estão com alguns problemas, que eu falo, gente, nunca pensei que o fulano de tal tivesse um desafio, um problema, assim, né, então, acho que muitos problemas estão surgindo e problemas delicados, né, então, acho que é muito importante manter os rituais, e mais do que isso, fazer questão de ser um encontro que tenha um vínculo de confiança, onde a gente possa falar, onde a gente possa falar até as nossas coisas bobas, e conhecer as pessoas do nosso time, né? Por conta do dia a dia, a gente muitas vezes não tem tempo, né? Tem que entregar bastante, trabalhar bastante, todo mundo vive num mundo muito corrido, e às vezes a gente, infelizmente, deixa de conhecer um par, né? Uma pessoa que está ali no escritório, trabalhando sempre com você. Então, o exercício que eu tenho feito é marcar um cafezinho virtual com alguém, de repente, que eu não tenho muita proximidade. Eu tenho conhecido tanta gente legal, sabe? Com tanta coisa bacana. Eu tenho essa sensação também, de ficar mais próxima de algumas pessoas.
Sim, é muito legal. Você conhece as pessoas que estão ali no dia a dia, que você não conhecia, que estão trabalhando com você, que estão na correria e que por algum motivo X você não tinha tido essa oportunidade de conversar e você acaba descobrindo pessoas que você tem uma afinidade muito, muito grande. Então, é importante você, acho que, fazer questão de se manter unido, de manter essa conexão, de manter essa comunicação, porque senão vai acabar passando batido e a gente tem muita coisa para fazer, todo mundo vive ocupado, e por não ter nessa presença física, tem gente que o quê? Não encontro há 3, 4 meses, então Sim, eu tenho que realmente querer estar perto, né? Querer realmente manter essa comunicação é bastante importante, faz muita diferença. Não, eu acho que também uma outra coisa, assim, e aí dentro dessa linha de rituais, né, até mesmo, por exemplo, você criar, até para você tentar trazer, de alguma maneira, trazer leveza para o processo, né, porque tá muito pesado, é muito mais trabalho, tá todo mundo trabalhando muito mais. Seja porque acumulou tarefas, não necessariamente ao trabalho, mas às vezes acumulou tarefas do trabalho mesmo, ou às vezes é porque acumulou tarefas, porque são coisas que você não estava acostumado no seu dia a dia, em relação a tarefas da casa, por exemplo. Enfim, tem uma série de coisas, mas as pessoas elas estão mais... elas estão trabalhando muito mais, elas estão muito tempo conectadas, né? Cansa você ficar na tela o tempo inteiro. E eu acho que é muito importante a gente tentar trazer um pouco de leveza para isso, né? Então, trazer que seja no meio de sei lá, algumas dicas que eu dou, né, para amigos e clientes, do tipo, puxa, começa uma reunião sempre falando assim, sei lá, cada vez que a gente tiver uma reunião de equipe, precisa trazer um objeto e explicar por que aquele objeto é importante, sabe? Até para você começar a se conectar e ter um momento fun na coisa, sabe? Do tipo, que não seja só sobre problema, é um momento uma tentativa de momento de descompressão mesmo. Ou Sim. Então, outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que funciona demais para qualquer tipo de reunião, minha cachorra, tá vendo? Deixa ela participar. Ela não se aguenta, ela precisa participar. Tá contratada. Olha que fácil convencer a Roberta. Ela é o meu momento fã. Então, pensar tipo, em check-in e check-out. O que é o check-in e check-out? É do tipo, o check-in eu gosto muito disso. Por exemplo, qualquer reunião que você está fazendo, até para você poder centrar e botar todo mundo alinhado no tema da videoconferência. Como é que você chega, do tipo, né, suas expectativas com relação a essa reunião, ou como é que você está se sentindo, como é que você chega para essa reunião e como é que você sai dessa reunião. Então, eu acho que isso também ajuda a você manter essa conexão do tipo entre o antes e o depois da videoconferência, sabe? É você manter a coisa linkada, que também é super importante, né? Eu gosto bastante. Eu gosto também. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho a sensação de que às vezes eu não sou suficiente, por isso leva a gente a trabalhar mais e mais e mais, e a gente perde esse período de interação porque a gente não tem as pausas certinhas para almoçar, né, para parar, descontrair, conversar com alguém, não. O dia a dia faz você ir trabalhando, e você acha que não está sendo produtivo por não estar no serviço, as pessoas, de repente, não estarem vendo a sua produção. Então, acho legal esse tipo de pausa justamente para isso, para ser um momento de respirar, vamos falar sobre o seu dia, vamos falar sobre você, como está sendo a sua vida, né? Eu acho. E até mesmo de recapitular, né, tipo, o que eu fiz hoje, assim, eu gosto muito de um kanbanzinho básico, sabe? Do tipo, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu tenho para fazer, sabe? Tipo, mover as coisas de coluna, cara, já te dá uma sensação de tipo, caramba, eu achei que eu não tinha feito tanta coisa, achei que eu não tinha trabalhado tanto, mas na verdade eu trabalhei. Porque é isso, você sai de uma videoconferência para outra, né? A gente tá nessa. A era das entrevistas, das reuniões, né? Sim. E imagina, eu entrevisto, né, as pessoas, então a entrevista já é um momento meio estranho, né? Estava agora há pouco conversando com outra pessoa sobre isso. Se você não tomar cuidado como entrevistadora, você fica numa posição de, eu estou aqui avaliando a pessoa, e pode ser que essa pessoa não seja adequada, sabe? Então, assim, você tem que... E é complicado, porque nesse momento, acho que fazer entrevistas online, às vezes as pessoas, acho que eu tenho percebido que fica um pouco mais nervosa, sabe? Acho que, pessoalmente, você acaba chamando, de repente, a pessoa para tomar um café, para conhecer o prédio, e aí fica um pouco mais delicado. Né?
tenho que realmente... É mais espaçado. espaçado, né? Você tem um momento de, tipo, cheguei, se eu quiser, eu chego super cedo e fico sentada lá na recepção. Respirando. Mas na online, não. Começou. Caramba, você não tem esse break, né? Eu acho que a entrevista já é um momento tenso em qualquer situação da vida para qualquer ser humano, né? Tipo, acho que já é um momento de ser avaliado, né? Então, como tá sendo aí para você? E é um momento assim e é um momento que eu tenho que mostrar bastante empatia, sabe, pela pessoa, realmente tentar fazer uma conversa inclusiva, né, sem me colocar nessa posição de estou te avaliando, e sabe, então agora eu tenho tido a oportunidade de fazer isso ainda mais, né, fazer com que a pessoa realmente tenha uma boa experiência, independente do resultado, e se falando, né, e falando dessa revolução digital, e tal, que é o principal, vamos dizer, o principal tema, você realmente aprovar a pessoa ou não aprovar pelos motivos certos, sabe? Porque senão você não toma cuidado, você fala, a pessoa entrou atrasada, a pessoa não sabe mexer na ferramenta, a pessoa se perdeu no e-mail, a pessoa, o filho da pessoa atrapalhou a reunião, alguém, sabe? Então, você tem que... você tem que realmente se colocar no lugar da pessoa e saber que nesse encontro online, um monte de coisa pode acontecer, a conexão da pessoa pode cair, sei lá, acontecer alguma coisa que não está no controle, eu não vou não aprovar a pessoa porque a conexão dela teve um problema, sabe? Então, acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer desde Talent, né? Todos os dias, realmente aprovar a pessoa ou não aprovar de acordo com o negócio, estratégia do negócio, DNA da empresa, e não porque ela está acessando a ferramenta corretamente ou não, sabe? Sim, eu acho que tem que ter um entendimento aí de cenário e de contexto do candidato que é super importante. Né? E eu acho que, assim, mais do que nunca, você ter um roteiro de entrevista como uma linha mestra, super importante, mas mais do que isso, é você entender o que é importante entender daquela pessoa naquele momento, o que é mais importante para você. Fazer check do currículo dela, entender por que ela fez a faculdade X e não a Y, por que ela saiu da empresa A para a empresa B, ou entender quais são os desafios que mais interessam ela, o que motiva ela no trabalho, por que ela se candidatou para a vaga. Você realmente ter curiosidade, genuinamente ouvir o que o candidato tem para te dizer e se interessar pela história dele. Eu acho que, assim, isso principalmente num contexto online mesmo, né? Porque você não está ali vendo, falta alguns elementos, né? Então, se você não tem, se o recrutador ele não tem esse interesse genuíno na história da pessoa e ter um foco em observar do tipo, o que realmente drive aquele candidato, fica muito difícil de você avaliar, né? Porque é isso, não é a ferramenta que vai dizer se ele é competente ou não para executar as tarefas dele. Eu preciso entender o quanto que, de fato, ele dependendo, obviamente, né, do que é importante para o negócio, para a posição, mas o quanto que ele levanta bandeiras dentro da organização, o quanto que ele questiona processos para querer melhorar, o quanto que ele se apropria dos projetos que ele se envolve. Acho que, assim, a gente precisa, a empresa ela precisa de uma vez por todas entender que a gente tem que parar de se preocupar com o que a gente vende para o mercado e realmente olhar para o que a gente faz, né? O nosso discurso ele precisa estar alinhado com a nossa prática. Super. Esse é o momento mais importante para isso, porque se a gente não pratica de verdade o que a gente fala, tá caindo por terra. Cara, não quero mais consumir essa marca, vou deixar de consumir essa marca. Olha que papelão de posicionamento você está tomando. Né? Então, a gente até conversou sobre isso ontem, né? Acho que é um momento onde você precisa se posicionar, né? E não se posicionar é um posicionamento que é seríssimo, né? E eu acho que mais do que nunca o recrutador, eu acho que eu sempre levei muito a sério o recrutamento. Eu acho que é um dos momentos mais importantes dentro do RH, porque, né? Você tá... E muitas vezes ele é deixado de lado, né? Assim, é visto como um processo inicial. Todo mundo quer trabalhar com desenvolvimento, todo mundo quer trabalhar com cultura, ninguém quer fazer recrutamento. E eu acho que é muito sério, é muito importante, porque é a primeira porta da organização, a maneira como você recebe esses novos funcionários, né?
Com certeza. Eu tenho a sorte, né, vamos dizer assim, sorte de trabalhar numa empresa que realmente fala que a área de Talent Acquisition é a área mais importante da empresa, porque, né, que bom, né? Mas que ótimo, que ótimo. Eu também tenho essa sorte. Não é, porque você está contratando as pessoas que vão fazer aquela empresa a melhor empresa para trabalhar, ou uma empresa que não, né, que não vai alcançar os resultados, ou você está contratando as pessoas que vão trabalhar na cultura da empresa, então é totalmente estratégico, né? Mas concordo super. Super. E aí, a gente está falando, né, dessa mudança digital e tudo mais, eu acho que o principal, eu acho que mais do que essa mudança digital que está acontecendo, essa mudança de mindset mesmo, sabe? Das pessoas entenderem, né, o outro, o indivíduo, as necessidades, como as pessoas são diferentes, como as pessoas têm acessos diferentes. Então, mais do que essa coisa digital, acho que realmente tá rolando uma coisa muito louca no mundo, onde a gente está tendo que mudar um pouco aí o jeito da gente pensar, senão não vamos sobreviver. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que sim. Aproveitando, Rô, falando nessa nova geração, qual a visão de vocês do futuro em relação ao trabalho, em relação à cultura, em relação à empresa? Como vocês acham que vai ser, assim, pós-pandemia? Qual que é a ideia? Olha, essas pessoas mais jovens, você diz? De forma geral, como você, a Roberta e a Juliana, veem esse período de transformação, né, de se reinventar, de se redescobrir, meio que antecipar o futuro, né? Então, a gente pensava que tudo ia ser totalmente digital daqui a anos, né? Aqui na UICIC a gente sempre trabalhou de forma digital, então o impacto foi um pouco menor, né? Que nem, por exemplo, a entrevista por vídeo sempre ocorreu para a gente, então sempre foi normal, mas a gente entendeu que alguns candidatos tinham dificuldade, então a gente sentiu esse cenário um pouquinho antes de vocês. E vocês estão tendo que sentir ele agora? Como está sendo? Como vocês acham que vai ser o futuro? Olha, eu acho que o principal é a gente aceitar, sabe? Tipo aquela frase, aceita que dói menos? Aceita que mudou. Tudo bem. É o primeiro passo, é o primeiro passo. Eu acho que é o primeiro passo. Daqui para frente, não vai voltar para trás. Essa coisa tecnológica, ela já está acontecendo. Algumas posições, né, alguns cargos serão substituídos por robôs, né? Uma coisa que, assim, a gente já tem que aceitar, já tem que trabalhar nossa mente, né? E trabalhar nossa mente para como a gente vai sobreviver. Então, você não será substituído por um robô se você não trabalha como um robô, né? Então, como sobreviver? Acho que investir nas relações, investir realmente, acho que a gente chegou num momento, eu acho que a gente tem que investir, claro, que a parte técnica, ela é importante, né? Ela sempre vai ser, né? Então, a gente tem que saber mexer no Excel, a gente tem que saber fazer uma apresentação, só que eu acho que o mais importante de tudo agora, a partir daqui para frente, é a gente saber realmente se relacionar, sabe? Saber conviver em equipe, saber trabalhar em equipe, saber... Usar a tecnologia ao nosso favor, né? Ter empatia, eu acho que investir, sabe? Investir nesses soft skills, que eu acho que agora o principal, quem que está conseguindo apresentar um bom trabalho? Aquele cara que tem um equilíbrio emocional mais aguçado, aquele que sabe trabalhar em equipe, aquele que tem empatia. Então, acho que daqui para frente, o futuro é você ter uma autogestão, né, que é bem importante, você se autoconhecer e ter empatia pelo próximo, né, saber que os robôs estão chegando aí para substituir algumas profissões, mas o ser humano que se relaciona, que realmente consegue conviver em sociedade, que realmente consegue se relacionar, esse não vai ser substituído. Então, acho que as pessoas têm que colocar na cabeça, bom, está acontecendo alguma coisa, né? Como eu vou sobreviver, como eu vou fazer para investir o meu perfil, como eu vou conseguir ser, de repente, um profissional do futuro. Invista nos soft skills, né? Sim, saber inovar, né? Vai ter que ser assim. A gente já está tendo um teste, né? Tipo, um teste para ver como vai ser, né? Um beta. Vamos dizer que a gente está na versão beta para daqui um futuro próximo. E outra coisa que, entrevistando muitos jovens, eu consigo pegar, assim, é que eu acho que é muito importante, aí depois eu vou até deixar a Ju aprofundar um pouco mais, que a gente já falou sobre isso, eu achei um tema super bacana, a importância de
manter um discurso alinhado com as atitudes, né? Então, você vê as pessoas mais jovens com muita vontade de mudar o mundo, né? Essa coisa de diversidade, eles têm um discurso muito, muito bacana, mas é na hora do vamos ver, na hora da prática, você vê que a história não é bem assim. Então, eu acho que focar nesses soft skills de relações e também ser uma pessoa honesta e sincera e ter o discurso alinhado com as atitudes, sabe? Acho que daqui para frente não vai colar muito mais, né, Ju? E se quiser continuar, que a gente conversou outro dia sobre isso e eu gostei bastante do tema, acho que é uma coisa para a gente refletir, né? Sabe? Que é uma coisa muito séria. Não, super sério. O futuro do trabalho mudou, né? Tipo, não existe mais. Porque a gente falava, porque o futuro do trabalho, Cara, o futuro do trabalho é outro e a gente ainda não sabe qual é. E tá tudo bem a gente não saber. Eu acho que é isso. A gente precisa construir esse novo normal. Mas a gente só constrói com intenção. E eu acho que mais do que nunca as pessoas precisam... Por isso que eu trago de novo a questão do posicionamento. Acho que mais do que nunca a gente precisa ser autêntico com aquilo que a gente acredita. Então, é um momento de resgate de valores... e entender que, tipo, quais são os valores que são realmente core para mim, o que é importante, aonde eu me sinto fazendo a diferença. Impacto positivo é algo que, mais do que nunca, precisa ser considerado importante. Acho que as empresas, de uma maneira geral, e a alta liderança, ela precisa revisitar essa preocupação apenas com o lucro, sabe? Eu acho que isso cai um pouco. Acho que lucro vem como consequência. Não estou dizendo que, né, que eventualmente isso não é importante. Muito pelo contrário. Ju? Opa! Acho que travou, né? Outros a crescerem. Oi? Deu uma paradinha. Ixi, parou de novo. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Não, tá ruim. Vocês estão todas em blur, assim. A minha conexão, pelo visto, tá meio fraca. Mas eu acho que é um momento importante da gente ser realmente autêntico, então ser verdadeiro com aquilo que a gente acredita e realmente buscar empresas que eu acredito que eu vou poder viver os meus valores e colocar isso em prática. E é um convite também para as organizações para, tipo, cara, será que esses valores que estão na minha parede, será que esses valores, eles realmente estão sendo colocados em prática? Como é que eu faço isso acontecer? Então, quando a gente pensa, quando a gente olha para a questão e quando a gente fala de experiência do funcionário, mais do que experiência do funcionário ou experiência do cliente, a gente acredita na Gelatina em culturas centradas em pessoas. E a gente... por que eu saio do funcionário, o cliente para a pessoa? Porque eu preciso entender o meu ecossistema, eu preciso entender que impacto que eu quero gerar para o meu ecossistema. E dentro do meu ecossistema não está só o meu funcionário, não está só o meu cliente, está o meu parceiro, está o terceiro que trabalha comigo, está o meu fornecedor, tem toda uma cadeia, tem todo um ecossistema em volta da empresa. E mais do que nunca, para a empresa continuar existindo, esse ecossistema também precisa existir. A gente está percebendo isso, né? Se cai alguma das pecinhas do ecossistema, as coisas automaticamente vão ruir, né? Então, pensar em relações ganha-ganha cada vez mais, sabe? Assim, precisa ser positivo para as duas partes envolvidas, né? E eu acho que uma outra aposta minha, inclusive eu estou fazendo um projeto nesse sentido, a gente já começou um projeto nesse sentido, que retomada é essa, né, pós-pandemia? Como é que fica o ambiente de trabalho, né? Tipo, não é mais o mesmo, não vai ser. Agora, não significa que a gente vai viver para sempre em home office, mas precisamos ressignificar o espaço, o ambiente de trabalho, né? Então, a experiência, ela não óbvio que o ambiente do trabalho ele é um pilar importante para a experiência do colaborador, né? No caso. Mas ele não é o único e ele precisa ser revisitado, ele precisa também ser ressignificado. Então, entender que cada empresa vai ter que olhar para a própria cultura, vai ter que conversar com as suas próprias pessoas e entender o que a gente faz com isso agora. Porque talvez não faça mais sentido voltar. E tudo bem, né? A gente tem visto aí cada vez mais grandes empresas apostando que, tipo, não volto esse ano e talvez não volte mais.
talvez eu volte num outro formato. E eu aposto muito nisso, numa ressignificação de não só de ambiente de trabalho, mas também de áreas. Será que faz sentido a gente continuar falando em área comercial, área de compras, área financeira, jurídica, ou será que a gente pensa a empresa como grupos de trabalho? Grupos focados num projeto. Eu tenho o famoso squad, né? Mas eu não gosto dessa palavra porque, enfim, você fica... Ô, Ju, legal você levantar isso de como que o mercado vai pensar, né? Como o tempinho tá curto, eu vou abrir algumas perguntas para o chat. Meninas, obrigada por compartilhar a experiência. Imagina, a gente se deixar conversa super rápido, né? Mas, ó, muito obrigada por compartilhar a experiência de vocês. Foi super válido, é muito gostoso saber o que está acontecendo em outras empresas, em ramos de atividade diferentes, com profissionais de áreas diferentes, para que a gente também possa se reinventar juntos, né? Então, eu vou abrir algumas perguntas no chat. Pessoal que mandou perguntas, obrigado. Quem não mandou ainda pode continuar mandando. Vamos ver as perguntas que a gente tem aqui. Eu queria aproveitar enquanto a Grace está... Olha a pergunta, eu vou só concluir uma coisa aqui que estava na minha cabeça. A gente estava falando sobre propósito, né? Então, eu acho que é muito importante também as pessoas realmente encontrarem. Você vai ter que fazer uma autoanálise, né? Ter aí um autoconhecimento de realmente entender qual é o seu propósito, né? Então, muitas vezes, como eu faço entrevistas, eu vejo muitas pessoas que vêm com um discurso ensaiado, né? Que querem falar aquilo que a gente quer ouvir, mas muitas vezes pergunto... Você pesquisou, né, ou o que você está buscando, e aí a pessoa meio que, não sei. Então, essa parte, quando as pessoas estão procurando trabalho e tudo mais, é muito importante que pesquise, que veja realmente se o propósito daquela empresa tem a ver com o propósito daquilo que você está buscando. Sim. Isso é extremamente importante. E... eu achei uma pergunta boa, acho que se relaciona um pouco com o que você está falando, ó. A Erika perguntou assim, qual foi o maior impacto causado aos processos por conta dessa crise? A gente vai responder bem breve, porque a gente só tem 6 minutinhos agora para finalizar o nosso webinar. A gente pode marcar outros, não tem problema. Como está sendo para vocês? Qual foi o principal impacto? Impacto, eu acho que por trabalhar em empresa de tecnologia, a gente conseguiu responder tudo muito rápido, sabe? Então, em uma semana estava todo mundo já em home office, mas acho que já tinha uma preparação. Então, não senti nenhum impacto tão grande, assim. Eu acho que mais impacto de entender se as pessoas estavam com acesso e fazer, de repente, um onboarding digital, que foi bem complexo, mas aí eu teria que mais tempo para poder explicar. Eu não senti tanto impacto, assim. Acho que foi mais essa migração de estilo de trabalho mesmo, né? E para você, Ju? Eu acho que o maior impacto realmente foi para empresas que ainda estavam com a transformação digital totalmente no discurso, mas zero na prática, sabe? Do tipo, vamos, tá aqui no papel, né? Aqui, né? Meu celular, assim, a transformação digital, mas na hora do vamos ver, cadê, né? E aí é isso. Chega uma pandemia, todo mundo precisa ir para casa, vai todo mundo para casa, mas aí o fulaninho não tem uma internet boa, então ele não tem como estar sempre fazendo zilhões de videoconferências. Não e tem a empresa não sabe. Aí o comitê de crise, caramba, eu vou ter que prover internet para casa do fulano, porque o fulano não tem internet em casa, ele não tem computador. E aí é isso, sabe? Eu acho que o maior impacto foi justamente para as empresas que vêm falando sobre a transformação digital, mas elas vêm praticando muito pouco. E eu acho que para essas empresas, se a ficha não caiu agora, elas vão morrer. Né? Assim, elas estão com data de validade. Eu acho que isso e o quanto antes a gente se der conta disso, mais importante a gente se apropria do tipo, ok, temos um problema, qual é a solução? E aí você muda a orientação, sabe? Do tipo, eu acho que o impacto maior foram para essas empresas. Por isso que a questão de sobrevivência, você ter o discurso de acordo com as suas ações de verdade. Senão você não vai sobreviver, né? Então a gente vê aí agora um momento na prática de que sobrevive as empresas e as pessoas que têm o discurso de acordo com a prática de fato.
Sim. Legal. Então, bem rapidinho, vamos responder uma última pergunta, porque eu vi que ela apareceu mais de uma vez. Qual foi o maior impacto causado aos processos por conta dessa crise? Os processos seletivos, como foi? Olha, eu particularmente participo de alguns grupos de RH e eu acho que o que mais pegou é que, para quem estava no meio de um processo, a gente já tinha um número de muitas pessoas eventualmente buscando emprego por estarem desempregadas. Eu acho que esse foi o maior impacto. Teve muita vaga congelada, né? Porque é isso, caramba, e agora? O que eu faço? Eu não sei como é que vai ser, eu não sei até quando a empresa, né, esse cenário vai ficar de crise. Todos os planos e todas as estratégias para o ano, todos os projetos que estavam para começar, tipo, deixa de fazer sentido. Então, Sim. eu acho que muito processo seletivo, e principalmente... e aí eu acho que não tem nível hierárquico, sabe? Acho que todos foram afetados, mas principalmente para quem já estava desempregado, acho que ficou mais difícil ainda se recolocar. Porque vem uma chuva, muitas pessoas estão sendo desligadas, né, por motivos mil. Então, eu acho que a recolocação ela se torna um processo ainda mais desafiador nesse contexto. Ô, Ju, e meninas, até digo também que é uma movimentação. Uma pessoa que estava numa empresa sentiu insegura em fazer uma movimentação agora. Então, acho que isso também... Até as pessoas que estavam trabalhando, que estavam com uma proposta nova de trabalho, de repente, também se sentiram um pouco inseguros, sabe, de fazer uma movimentação. Poxa, será que agora é um momento de eu pedir desligamento da empresa que eu estou há alguns anos e fazer uma movimentação para uma outra empresa? Então, isso também rolou aí. Mas em compensação do tipo, tem algumas empresas de tecnologia que continuam contratando como se não houvesse amanhã. Tipo o Mercado Livre. Eu não ia falar isso. Como se não houvesse amanhã. Continua contratando como se não houvesse amanhã, enquanto outras estão ali, né, coitadinhas, né? Tipo, mas eu acho que... Acho que tem vários cenários, né? Então, cenários que houve muitas contratações e cenários que não houve, né? Que tinha muita demanda e outros que não tanto, né? Sim. Eu acho que faz parte. Bom, meninas, é isso. Nosso tempo parece que foi curtinho, né? Passou super rápido, foi muito gostoso conversar com vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, em especial a Ju e a Roberta. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje, pelo bate-papo de ontem. Foi um prazer conhecer vocês e conhecer um pouquinho da realidade de vocês, quanto profissional, quanto empresas. Um recadinho para o pessoal que deixou mensagens no nosso chat. O tempo foi curtinho mesmo, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas aí no grupo, na descrição, tem um link do nosso grupo no LinkedIn, onde a gente pode fazer um network, conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, tirar algumas outras dúvidas, tá bom? Não, se você me permitir, assim, eu me coloco à disposição, assim, seja via LinkedIn. Legal. Favor, podem se conectar comigo. Pode adicionar. Querendo dicas, seja LinkedIn, Instagram, enfim, sim, né? Sim. Entrem no grupo também, que aí é bom que a gente pode conversar todas pelo grupo também, viu, gente? Legal, com certeza. As meninas também. Me manda o link, aí eu entro. A descrição aqui do YouTube tem. Bacana. Tá bom? Queridas, obrigada, foi um prazer. Realmente parece que passou super rápido, mas a gente fala muito mesmo, né? Sim. Adorei. Obrigada, adorei. Muito obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigada, Ju. Gente, um beijo. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.